Pode Defender especial, diretamente aqui de São Gabriel da Cachoeira. Aqui ao meu lado, doutora Isabela Salles, coordenadora do Polo Rio Negro. Tudo bem, doutora Isa? Tudo ótimo. Tenho aqui também a Dani Mascarenhas. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, José. Muita história para contar. Isa concorda, logicamente, né? Com certeza. De perto os problemas já são maiores, né? Mas os desafios foram bem surpreendentes pra gente. Eu imagino. Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre ser defensor, porque eu tenho certeza que a ideia ou a missão de ser defensor ou foi aprimorada ou mudou. Mas antes de tudo eu quero mostrar aqui esse local onde a gente está. Nós estamos falando aqui diretamente da Orla de São Gabriel da Cachoeira, um dos lugares mais lindos. E a gente está falando direto aqui de uma sacada, vamos dizer assim, do ISA, do Instituto Socioambiental, que é um dos pontos lindos aqui para a gente poder desfrutar dessa vista aqui. Vocês já enjoaram dessa vista da orla aqui de São Gabriel ou é uma coisa que não dá? Nunca. Inclusive recarrega nossas energias, né? É na verdade, a nossa janela terapêutica. Um passarinho me contou que doutora Isa, quando escapa da audiência, terminou o expediente, é tibum ali no... É Rio Negro, né? Lógico, Alto Rio Negro. É verdade? Olha, boatos, mas se me encontrarem por aí, finjam normalidade, por favor. Se encontrarem um pontinho lourinho em São Gabriel, tomando Exatamente. banho às 4 horas da tarde. De roupa e tudo. Possivelmente será a doutora Isabela Salles. Vamos lá, o retrospecto é positivo, Isa? Super positivo. Como eu disse, os desafios realmente foram surpreendentes. Nós nos deparamos aqui com demandas que não são demandas usuais da defensoria. São demandas que nos obrigaram, primeiro, a olhar para o chão onde a gente pisa e para partir do perfil do nosso assistido, para, a partir de então, conduzir o nosso trabalho. Então, foi um desafio que se colocou pela própria realidade, não foi porque a gente achou legal ou porque achou que seria conveniente. Foi uma necessidade, o serviço para funcionar tinha que ser exatamente dessa maneira, digamos. E acho que dentro das nossas possibilidades nós conseguimos estabelecer um modelo de trabalho bem interessante, diferente, que eu acredito que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Vocês conseguem atender em vários idiomas, né, Dani? Sim. Isso já destaca vocês assim de boa parte das unidades de defensoria do Brasil, creio eu, né? Vocês conseguem atender um atendimento bilíngue, trilíngue, uma coisa nesse sentido. Sim. Desde que a gente chegou aqui, a gente já sabia que estava vindo para a cidade com o maior número de indígenas proporcionalmente do Brasil, né? Mais de 80% da população de São Gabriel é indígena. 21 etnias, se eu não me engano. São mais de 23 etnias, né? Mais de 23. Cerca de 23 etnias, mais de 20 línguas são faladas. Existem 3 línguas cooficiais no município, além do português. Então, além do português, existe o Nigatu, Tucano, Baniwa, que são línguas oficiais. Então, desde o começo, a gente teve essa preocupação de ter um atendimento diferenciado, de realmente ouvir a população, não ser apenas um atendimento formal. Então, desde o primeiro atendimento, nós contamos com tradutores, sejam estagiários nossos que são da cidade, que falam línguas maternas daqui, sejam servidores cedidos da prefeitura, nós tivemos essa preocupação. Então, a questão indígena, apesar de não saber como seria na prática, nós já estávamos preparados, mas também tivemos outras surpresas ao longo do caminho, como, por exemplo, a questão do migrante, que quando a gente chegou aqui, a gente não imaginou que lidaria com essa questão também do grande número de migrantes, sobretudo venezuelanos e colombianos que há na cidade. São Gabriel da Cachoeira, para quem não se situa ali no mapa, é colado na Venezuela já, né? Tá ali, Venezuela e Colômbia. E na Colômbia também, né? Agora, vocês tocaram num ponto interessante, que é o seguinte, o fato de ter tradutores aqui não é uma coisa, porque a gente acha legal, porque a gente quer, vamos fazer a diferença, vamos colocar tradutores, não. É necessidade mesmo, e agora eu vou entrar no mérito, né, de ser defensor na Amazônia, que é o objetivo, o principal assunto dessa nossa conversa aqui. As pessoas podem achar que ser defensor público em São Gabriel deve ser complicado por conta da logística, porque é muito longe, para chegar de barco é no mínimo um dia, 24 horas de viagem. Mas logística talvez seja um dos pontos, assim, é difícil, mas tem coisa muito mais complicada. Por exemplo, explicar o que é o sistema de justiça para alguém que não fala nem português, não é isso?
Exatamente. A logística é um ponto acessório dentro dessa dinâmica tão complexa que é a territorialidade, né? O ambiente sociocultural tão diverso que São Gabriel da Cachoeira ostenta. E eu falo ostenta porque é realmente uma diversidade que enche os olhos e que a palavra muito traduz perfeitamente o que é, porque são muitas línguas, são muitos costumes diferentes, são muitas questões que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente vai fazer o nosso trabalho, se a gente partir do papel do defensor público, numa cidade, talvez com mais comunicação, com um assistido que tem outro perfil, né, que é mais urbano, certamente a gente vai ter limitações, vamos encontrar limitações. E aqui, ser defensor em São Gabriel da Cachoeira é um pouco mais profundo e complexo do que ser defensor na Amazônia. Então, a gente tem que considerar uma série de coisas, né? Temos que considerar a distância que o nosso assistido percorre desde a sua comunidade, muitas vezes para pegar uma segunda via de uma certidão de nascimento, que é uma coisa muito simples, né? E diante de tantos desafios, né, que a gente precisa inevitavelmente levar em consideração a fazer os atendimentos desde mais simples até demandas mais complexas, que implicam ali em discussões que têm a ver com questões culturais sensíveis, a gente tem a preocupação de levar isso para o judiciário de uma maneira resguardando essa sensibilidade, resguardando esses caracteres culturais, que eu acho que é a grande riqueza, o diferencial desse povo, das histórias desse lugar e, consequentemente, das demandas jurídicas. Não são demandas jurídicas comuns, são demandas que têm uma complexidade cultural. Então, naturalmente, o papel do defensor nesse lugar aqui, ele não vai ser diferente. O defensor público no Rio Negro tem que ser um defensor público que gosta de tomar banho de rio, Comer peixe. que gosta de comer peixe, que está aberto a provar uma formiga, uma comida com formiga, uma comida diferente, a pegar sol, tal qual os nossos assistidos, o caminho que eles trafegam, né, aí nos rios. Então, acho que é um pouco isso. Tem que ter essa sensibilidade e também acho que um olhar desafiador, porque a gente acaba funcionando um pouco como uma porta, uma grande porta de acesso à justiça, mas não a porta comum que se abre, né? E eu gosto sempre de levar em conta a metáfora de que índio não anda só. Então, você abre a porta, vem um monte. Vem um monte de gente atrás, isso é ótimo, é exatamente isso que a gente quer. Né, que as demandas apareçam. E a porta do polo é enorme ali, se precisar abre os portões todos ali, pode Abre entrar. mesmo. Pode entrar, né? E aí, Dani, comidas diferentes, antes da gente entrar no assunto mais profundo aqui, provou alguma coisa assim, tipo, muito diferente? Provei. Eu já começo, eu não gostava de peixe, né? Não comia peixe e vim para o Amazonas, hoje faz parte do meu cardápio. Te enganaram, né? Não, pode vir tranquilo, que a gente quase não come peixe aqui. Mas experimentei formiga. Dani, para quem não sabe, é de Salvador, Bahia? Sou da Bahia, de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. Isso. Outro santo, veio para São Gabriel da Cachoeira agora. Exatamente. E aí, peixe? Primeira semana aqui a gente experimentou formiga saúva, né, Isa? Formiga saúva tem um gostinho bem cítricozinho assim. Recomendamos. Já experimentei tartaruga. Nunca imaginei, mas experimentei tartaruga. Por livre e espontânea pressão, mas experimentei. Aquela coisa de fazer a diferença, você não vai provar que isso que eu preparei para você. Exatamente. A gente estava falando de complexidades e eu queria dar uns exemplos aqui, né? Coisa que parece ser muito simples em qualquer outra cidade, aqui não é tão simples. Exemplo, conseguir um atestado de óbito. O prazo, salvo engano, é de 7 dias, não é? 15 dias. 15 dias? E às vezes, quando isso acontece numa comunidade muito distante, não é difícil extrapolar esse prazo porque eles levam dias para chegar até a cidade. Não é isso mesmo? Sim. Pode levar, sei lá, 7, 8 dias, não sei quantos dias no máximo, mas tem comunidade que é muito distante aqui. E o que eu tenho certeza é que tem gente que leva mais de uma semana para chegar. Sim. Então, o fato para obter um atestado de óbito dentro do prazo já é um desafio aqui. É complexo nesse nível, começa por aí. Sim, e não é só a questão que demora para chegar, é caro para chegar até aqui, né?
os custos com combustível é muito caro. Então, às vezes a pessoa conseguiria chegar dentro daquele prazo, mas Não tem dinheiro. às vezes não sabe que é necessário ter a certidão de óbito e às vezes simplesmente não tem dinheiro. E chegam para a gente muitos casos que a gente precisa tirar a certidão de óbito de alguém que já morreu, que sequer teve uma certidão de nascimento um dia. Nem nasceu perante o Exatamente. Estado. Então a gente tem algumas ações tramitando aqui em São Gabriel da Cachoeira, que é ação de registro de nascimento tardio cumulada com registro de óbito. Gente que jamais foi reconhecida como gente pelo Estado, porque o Estado não chegou aqui. E viveu a vida inteira sem acesso aos benefícios e tudo mais. Exatamente. Aí tem mais detalhes, assim, vocês vão me lembrando aí de outros detalhes que eu deixar passar. Nome de criança. Toda criança tem um nome, você vai entrar com uma ação ali de repente para dar assistência médica para uma criança que está precisando, é só pegar o nome. Calma lá, em São Gabriel não é tão simples assim. Tem criança que o nome dela ainda não foi escolhido, mesmo ela já tendo alguns meses de idade, é assim, Isa? Isso acontece, especialmente na região de Santa Isabel do Rio Negro, né? O povo Yanomami, que lá tem um caráter ainda mais tradicional, né? São comunidades que conservam muito seus costumes tradicionais ainda. Então, existe um momento da vida da criança em que ela é nomeada. Que não é necessariamente quando nasce. Não é naquele momento quando nasce. Diferente, né, da sociedade envolvente, para essa sociedade, por exemplo... E o nome antes do... A gente Nem tem filho se ainda. um dia eu tiver um filho, o nome vai ser fulaninho. É diferente, eles pensam de uma maneira completamente diferente, né? Até o momento de ser nomeado e fazer parte daquele círculo de pessoas, essa criança... É só um curumim, é só uma cunhantã. Um ser ali que ainda não foi integrado, né, naquele sistema. Isso gera uma série de problemas, por exemplo, quando essa criança ela passa por um procedimento de saúde, né, no hospital, e eventualmente precisa ser removida para um hospital em Manaus ou em outra unidade de referência, onde é exigido a certidão de nascimento. Aquela pergunta, qual o nome do paciente? Calma lá, isso não é tão fácil de responder aqui em São Gabriel, é isso. Começa por aí, né? Então, aí cria um nome temporário, como que faz? Vamos estabelecer um nome aqui só para passar pelo atendimento e depois... Geralmente fica recém-nascido de tal pessoa. RN de fulana. Mas quando se exige mesmo a certidão de nascimento, obrigatoriamente a mãe se vê obrigada criar um nome. A estabelecer ali um nome. Daqui a pouco, essa demanda vai voltar para a defensoria, porque eles vão querer mudar o nome para o nome de fato que eles vão escolher, né? Vamos lá, idade, é uma coisa muito simples em qualquer lugar, né? Qual o nome, quantos anos o assistido tem? Mas na cultura Yanomami, por exemplo, também eles não estão muito preocupados com isso, de quantos anos você tem? Eu não sei, a ideia de tempo dessa sociedade é diferente da nossa, começa daí. Também, esse aí é outro aspecto, não só o povo Yanomami, outros povos no estado do Amazonas também trabalham um pouco com esse conceito, né? Não existe uma numeração, um sistema numérico tal qual o sistema ocidental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, não conta assim, né? Então, algumas comunidades ainda têm um sistema que se baseia em 1, 2 e muito, o que evidencia um pouco o estilo de vida deles, né? Não precisa acumular muita coisa. Por que eu tenho que contar os meus anos? Não tem necessidade. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ação de reconhecimento de união estável, por exemplo, e pergunta-se, há quanto tempo vocês vivem juntos? Quantos anos? Muito tempo. Se você perguntar uma vez, ele vai dizer X anos. Se perguntar de novo, vai dizer Y anos. Ele joga ali porque vai ser um número... Muitas vezes não vai fazer sentido, porque é muito no final das contas. Ou às vezes apenas ri da nossa cara, né? Como se fosse muito absurdo o que a gente está perguntando. Exatamente. Que pergunta, sabe quantos anos eu tô com essa mulher? Meu Deus do céu, é muita coisa. História, gente, vamos lá. A gente passou um tempinho, alguns dias, né, e acompanhou os trabalhos lá no Polo, e deu para ouvir ali algumas histórias de assistidos ali, tem coisa bem curiosa, né? Dani, lembra de pronto de alguma, sem citar nome do assistido, mas algum caso que te marcou? Casos envolvendo crianças sempre gera uma comoção maior na gente, né? A gente lá em Maturacá, a gente pegou um caso que já aconteceu também outras vezes aqui em São Gabriel, um caso de adoção de uma criança de 9 anos de idade, e a gente foi pedindo os documentos necessários para dar entrada na ação de adoção, e aquela criança, ela não tinha ainda
sido registrada, ela não tinha registro civil, ela não tinha ADNV, que é o documento que toda criança tem, né? Quando nasce, é emitido um ADNV pelos órgãos de saúde. Então, ela não tinha ADNV. A mãe adotiva daquela criança que queria regulamentar essa questão da adoção não sabia quem era a mãe biológica. Então, às vezes, são situações que fogem do que está no ordenamento jurídico. A gente, quando vai estar estudando na faculdade... Olhar no manual aqui, peraí. Exatamente. Quando a gente estuda para concurso, a gente vai olhar a adoção, o procedimento é esse aqui, o registro civil, o procedimento é esse aqui, e a gente chega aqui e se depara com uma situação completamente diversa. Como é que a gente vai fazer a adoção de uma criança que sequer existe ainda de fato, que sequer há registro civil? Como a gente vai fazer o registro civil dessa criança se a gente não sabe sequer quem é a mãe biológica dela, se não há sequer DNV? Então, a gente tem que estar procurando alternativas, porque ela tem direito a ser registrada, ela tem direito que essa relação de afetividade que ela construiu com essa mãe adotiva seja reconhecida pelo Estado. Então, a gente tem que buscar alternativas e fazer também com que o Judiciário, com que o Ministério Público pense fora da caixinha. Quero lançar uma promoção aqui. A gente já revelou que a Dani Mascarenhas é da Bahia. Até o fim do podcast, faça suas apostas para descobrir de que cidade a doutora Isabela é. Tan, 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 tan. Vamos descobrir que sotaque é esse, de onde que é essa defensora. Será? De onde será, senhora? Eu queria saber de vocês o seguinte: vamos falar de conquistas, vamos falar de vitórias, de batalhas aí travadas pela Defensoria e que obtiveram resultado positivo. A gente noticiou lá na comunicação da Defensoria a questão do atendimento pediátrico, né, de muitas crianças com desnutrição, casos graves de desnutrição, e que o atendimento ou era demorado ou não tinha vaga no hospital e era preciso remover para Manaus, e enfim, né, e às vezes não dava tempo, e a Defensoria entrou nisso, levantou essa bandeira e conseguiu ali uma melhora no atendimento, não foi, Isa? Foi. Essa foi uma demanda que nos tomou bastante tempo, uma certa dedicação e de fato exigia, né, em determinado momento, até um período sazonal do ano que realmente aumentam a quantidade de crianças nos hospitais por demandas respiratórias, né, problemas respiratórios. E aqui a gente tem uma quantidade muito limitada de leitos, sendo que é o único hospital de média complexidade dessa região toda. Que é um né? hospital militar, inclusive. Isso, é um hospital de gestão híbrida, né, militar, e também o Estado apoia com profissionais. E a gente se deparou com um contexto em que o hospital, por vezes, estava com os leitos quase cheios ou cheios, né? E recebemos a notícia de que estava vindo remoção de helicóptero de alguma comunidade indígena. De 3 crianças. 3, 4 crianças. E não se sabia a situação que essas crianças iriam chegar, né? Se precisasse ali de um atendimento um pouco mais complexo, talvez não tivesse leito para acomodá-las. E a gente começou uma série de atuações, né, especificamente nessa questão da saúde e média complexidade. Chegou ao momento em que não haveria atendimento pediátrico no hospital, e esse foi um momento bastante desesperador, não só para a gente, mas para os profissionais também, tanto o pessoal da saúde indígena quanto o pessoal do próprio hospital, né? E nós fomos obrigadas a ingressar com uma ação civil pública, né, em litisconsórcio com o Ministério Público Federal, e graças a essa atuação, hoje nós conseguimos alguns equipamentos que são equipamentos bastante necessários para o diagnóstico e para o tratamento de crianças, principalmente em estado grave. E hoje nós temos o acompanhamento simultâneo por 2 pediatras sempre na unidade. Além disso, a gente começou a acompanhar também outras especialidades, né? São Gabriel é um lugar que tem uma demanda também hospitalar bastante diferenciada. E ainda bem, esse foi um momento em que os entes, né, os gestores da saúde também atentaram para a necessidade de criar mecanismos ali mais adaptados para essa realidade. Muito melhor ter um médico e equipamentos no local do que cuidar da remoção, transferência para Manaus e dá tempo, não dá tempo. Aqui tem outros municípios para atender também com a aeronave. Muito melhor resolver logo a questão ali na fonte, né? Dani, a gente teve vinda de ONU, CNJ, enfim, muitas autoridades, muitas entidades estiveram em São Gabriel
graças ali uma atuação também, um convite, um alerta, um assobio feito pela Defensoria, né? Sim. São Gabriel da Cachoeira é uma cidade muito carente desses órgãos estatais, né? Muitos órgãos não estão aqui, aqui não existe Receita Federal, por exemplo, Justiça Federal não existe. E quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com essa questão dos migrantes, que foi uma surpresa para a gente sabia que estaríamos numa cidade de fronteira, que eventualmente existiria essa demanda, mas a quantidade de imigrantes que nos procuravam diariamente nos surpreendeu. E muitas das demandas fugiam da nossa competência, da nossa alçada, né? E nós convidamos esses órgãos para vir a São Gabriel da Cachoeira, para conhecer essa realidade. E em novembro de 2021, cerca de 2 meses após a inauguração do polo, nós recebemos aqui o MPF, a OIM, a Acnu, recebemos também a Pastoral do Migrante, para conhecer um pouco da realidade desses migrantes venezuelanos, colombianos que estavam aqui, muitas vezes com problema de documentação, indocumentados, ou com problema de regularização da sua situação aqui no Brasil. E eles vieram, foram expedidos algumas recomendações na época. Então, por exemplo, algumas crianças estavam com problemas para se matricular na escola porque ainda não tinham documento. E naquela época ainda, em conjunto com esses órgãos, nós expedimos a recomendação deixando claro que a falta de documentação não poderia ser um impedimento para que essas crianças tivessem acesso à escola, à saúde, por exemplo. E, fruto desse convite que foi feito em novembro, essas organizações retornaram aqui para São Gabriel para fazer um grande mutirão. Então, a OIM retornou, a Acnu, a Receita Federal, a DPU também veio para promover esses serviços que a Defensoria Pública Estadual não poderia fazer. Então, emissão de CPF de imigrantes, a questão da regulamentação da sua estadia aqui no Brasil, a questão da emissão de documentos, tudo isso foi feito por esses órgãos. Foi instalado aqui na Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira o PAV, que é o Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal. Por quê? Nós não conseguíamos emitir o CPF de imigrantes através da internet. É necessário ser feito diretamente com a Receita. Mas aqui não havia Receita e esses migrantes ficavam impossibilitados de ter essa documentação tão importante. E com a instalação do PAV, que é o Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal, agora é possível emitir em São Gabriel da Cachoeira esse documento. Tem uma vitória enorme que eu quero ressaltar aqui, que foi o mutirão feito lá em Maturacá, terra indígena, né? Sistema de justiça indo, salvo engano, pela primeira vez, né? Se instalando num lugar, em vez de contar que essas pessoas deem seu jeito de vir até a sede do município, vocês pegaram um barco. Quantas horas de barco? 5, 6 horas? 5 horas de barco, mais 2 horas de estrada, para chegar até em Maturacá, naquela comunidade Yanomami tradicional, né? E lá fizemos um mutirão de atendimentos. Tem algumas dezenas ou centenas de atos de atendimento realizados, né? Só nesse um dia de atendimento. Esse mutirão é uma atividade que muito nos orgulha já, nos deixa realmente muito felizes. Foi o acesso à justiça dá trabalho, né? Dá muito trabalho você fazer defensoria pública nos rincões da Amazônia. E esse mutirão ele foi motivado, né, a partir dessa demanda exatamente das crianças hospitalizadas. Muitas vinham da terra indígena Yanomami. E nós identificamos que havia ali uma demanda reprimida, né? Então, nós participamos em julho da Assembleia Geral. Então, não foi a primeira vez que a Defensoria esteve lá. Nós estivemos lá antes para fazer uma apresentação da instituição. Ser conhecidos, ganhar confiança. Uma aproximação, perfeitamente. E foi fundamental para a gente fazer um diagnóstico, ainda que superficial, mas um diagnóstico das demandas. E depois nós retornamos já com uma parceria com a própria comunidade, através da sua associação, para levar esses serviços. Foi uma atividade muito interessante, porque foi construída em parceria com a comunidade, mediante consulta prévia, livre e informada. Nós apresentamos o plano de trabalho e eles pareceram muito felizes, manifestaram estar muito satisfeitos com a proposta. Talvez eles nem esperassem, eles não conheciam muito bem o serviço da Defensoria, o que a Defensoria fazia, conheciam outras instituições. E agora eu tenho certeza que eles têm
um conhecimento muito melhor do papel da defensoria, de como nós podemos apoiá-los, né? Nós trouxemos de lá muitas demandas, de fato, existia uma demanda reprimida bastante consolidada e até nós só alcançamos uma pequena parte dessa demanda reprimida. A comunidade é muito grande, né? Chega a quase 3 mil pessoas Ou hoje. seja, teremos em breve um novo mutirão Quem sabe? em terras de Yanomami. Mas foi uma atividade bastante interessante, né? Ressalto que contou com intérpretes, todos os atendimentos foram acompanhados por intérpretes da comunidade, escolhidos pela própria comunidade, que são professores que, portanto, já têm uma relação de confiança, né? Os intérpretes até por vezes conheciam já o problema ali que se apresentava. Ajudavam testemunhas ali, inclusive. Facilitou processo. bastante o nosso trabalho, foram muito parceiros. Legal. Dani, teve muito reconhecimento de união estável, muita criança reconhecida, enfim. Sim, muito reconhecimento de união estável, muita ação de registro de nascimento tardio, muitas crianças e até adultos que Não tinha ainda não documento. têm documento, não têm certidão de nascimento. E nesse mutirão também aconteceu uma coisa que nos deixou muito felizes, que foi a realização de 2 audiências lá em Maturacá. Porque não basta fazer atendimento presencial em Maturacá. Vamos Exatamente. vamos fazer audiência. Que defensoria estava lá em Maturacá, aí juiz em outra cidade, teve promotor também ou não? Nessa audiência, o juiz dispensou a presença do promotor, Entendi. até por conta da estabilidade da internet, então os autos seriam encaminhados para o Ministério Público depois. Mas foi algo que nos deixou muito felizes, porque essas distâncias atrapalham muito nosso trabalho, né? Muitas vezes o assistido vem a São Gabriel da Cachoeira, sai de Maturacá ou de outra comunidade, uma vez no ano, 2 vezes no ano, 3 vezes, quando muito, no ano. Então ele vem e quer resolver toda a vida aqui, vai na defensoria para dar entrada em uma ação, para que seja protocolada, mas aquilo ali não resolve o problema. O prazo da justiça Ali é o pontapé inicial. A partir tem que dali, voltar. nem sempre a gente consegue resolver extrajudicialmente. Quando conseguimos, é excelente, o assistido já sai dali com o problema resolvido, mas muitas vezes é necessário ajuizar uma demanda. E quando essa ação é ajuizada, muitas vezes é necessário marcar uma audiência de instrução para que esse assistido seja ouvido, e às vezes a gente não consegue contatar esse assistido depois, seja porque o oficial de justiça não vai até aquela comunidade, seja porque o assistido não tem telefone, não tem internet aonde ele está. E lá em Maturacá nós conseguimos isso. Lá na associação tinha um ponto de internet e nós conseguimos fazer essa audiência. E nosso plano, nosso sonho, que a gente sonha muito, é que a gente consiga implementar isso também em outras comunidades, para que os assistidos consigam realizar essas audiências à distância, não seja necessário se deslocar até aqui, a São Gabriel da Cachoeira, e que a internet consiga realmente nos ajudar para que o acesso de justiça seja de fato efetivo, porque só o ajuizamento da ação ela não é suficiente para dar ao assistido aquilo que ele está buscando. O que ele quer no fim das contas, Exatamente. né? E vocês mostraram que é possível. Sim. É possível, né? Basta interesse. Sair da cadeira, sair do Sim. ar-condicionado, e a Defensoria tem feito isso aqui no Polo do Alto Rio Negro, com toda certeza a gente tem visto. O que mudou? A Dani, de setembro de 2021, ela ainda pensava muito dentro da caixinha, né? Aquelas demandas mais usuais, que eu estava acostumada a lidar no meu dia a dia como advogada, enfim. E quando eu cheguei aqui em setembro de 2021, eu brincava com isso. Dá vontade de sentar aqui e chorar no meio dessa defensoria, que eu não sei o que eu vou fazer. E Não tenho respostas para isso. Exatamente, o que é que eu vou fazer? E hoje a gente já consegue, mesmo a gente não tendo todas as respostas, porque nem sempre a gente tem todas as respostas, a gente consegue sentar com calma, não, vamos ver o que é que a gente pode fazer, como isso pode ser solucionado da melhor forma, se a gente pode resolver isso, se a gente pode contatar outros órgãos para nos ajudar nessa demanda, a gente consegue sentar com mais calma e tentar enxergar o problema de uma forma mais global. Isabela, é diferente também? Também, completamente. Eu cheguei na defensoria já tendo uma experiência de trabalho prévia com povos indígenas, né? Mas, como uma sonhadora utópica nata que eu sou, eu cheguei aqui em São Gabriel, claro, com muitos sonhos, me deparando com os desafios que eu evitava, com temas que eu evitava por achar muito complexos, né? Por exemplo, essa questão dos migrantes mesmo, conflitos territoriais, eram problemas que eu evitava e eu encontrei todos de uma vez só aqui, né? E de lá para cá, acho que ambas crescemos muito em experiência,
tanto de vida mesmo profissional, e essa questão de viver a interculturalidade, né? De viver nesse ambiente nos ensina muito, nos traz assim muita novidade, sempre tem uma novidade aqui. Eu acho que hoje eu sou ainda mais sonhadora do que um ano atrás. Maravilha. Que vocês continuem a crescer, que a Defensoria cresça muito aqui também. Tem muito serviço, tem muita comunidade, tem muito rio, muito igarapé para ser percorrido. E a gente sabe que a presença, né, da justiça nessa região aqui tão distante, ela é simbólica, ela é importante. Já ia me esquecendo. Isabela é do Nordeste, ela é do Sul, ela é mineira, Sudeste. Não, negativo. Isabela é de onde? Made in Santa Etelvina, Made in Manaus. Santa Etelvina, Caboquinha de Manaus também, Zona Norte. A Zona Norte venceu. Zona Norte venceu, gente. Gente, muito obrigado aí por essa conversa, por esse papo e por inspirar, né? A gente que não é defensor, eu sou jornalista, mas tenho certeza que todo mundo que trabalha, todo mundo que serve por meio da Defensoria fica muito inspirado com o trabalho realizado pelo Polo aqui do Alto Rio Negro. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente que Até a agradece, Zé. próxima.